O transtorno do espectro autista, conhecido sob a sigla TEA, engloba diferentes síndromes marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico, com 3 características fundamentais, que podem se manifestar em conjunto ou isoladamente. São elas: dificuldade de comunicação, por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. O diagnóstico do transtorno do espectro autista é clínico, feito pelo médico e por uma equipe multiprofissional por meio de observação direta do comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Os sintomas costumam estar presentes antes dos 3 anos de idade, sendo possível fazer o diagnóstico por volta dos 18 meses de idade. Como há uma enorme variabilidade em termos de comportamento, gravidade dos sintomas, cognição e mecanismos biológicos, construindo-se a ideia de que o TEA é um grupo heterogêneo, com etiologias distintas. Eles se beneficiam de avaliação individualizada para propor a melhor composição de acompanhamento para cada caso. O cérebro do autista é mais hiperexcitado. Nosso cérebro faz uma atividade de cada vez. Quando fazemos uma, desligamos a outra. O autista não tem essa capacidade. Ele não desliga. Faz várias atividades ao mesmo tempo, desde quando nasceu. Por isso, se desorganiza e entra em crise. Desde pequeno, criam um método para se organizar. Padrão de comportamento repetitivo. Isto é um cérebro tentando se organizar. Voltar ao mesmo start faz com que funcionem de forma adequada no mar de estímulos. Conseguem seguir uma linha reta neste mar, o que justifica os padrões de comportamento repetitivo. As reais e definitivas causas do autismo ainda são desconhecidas. No entanto, algumas explicações da ciência, vindas por meio de diversos estudos, têm tentado explicar esse enigma. A complexidade desse transtorno e o fato de que os sintomas e severidade podem variar mostram que provavelmente ele é um quadro resultante de diversas combinações. A etiologia do autismo é complexa e, na maior parte dos casos, o mecanismo patológico subjacente é desconhecido. É um distúrbio heterogêneo, diagnosticado subjetivamente na base de um grande número de critérios. Muitos estudos indicam que uma grande variedade de fatores genéticos está na base do autismo. Para além destes, condições ambientais, neurobiológicas, neuroanatômicas, metabólicas e imunológicas encontram-se também em estudo. Várias alterações neuropatológicas foram documentadas, entre alterações estruturais e organizacionais no córtex cerebral, sistema límbico e cerebelo. Alterações dos circuitos corticais. No encéfalo de indivíduos autistas, a conectividade funcional apresentou-se diminuída em relação à linguagem, memória, mecanismo de resolução de problemas e processamento social. A atividade reduzida no sulco temporal superior, lobos frontal, parietal e na amígdala, e ainda no giro fusiforme, estão envolvidos no processamento de informações relevantes para as interações sociais, associadas às emoções e ao raciocínio lógico. A hipoativação da área fusiforme facial associa-se a déficits na percepção, todos estes influenciando o comportamento social dos indivíduos autistas. Tá bom? Se ele gostou, vai querer curtir. Ó, quer mais? Ó, a mãe come. Tá bom?
bom? Tá bom o doce? Tá bom, Lucas? Ó, não gostou? Dá pra mim. Porque se ele gostasse, ele não queria que eu comesse. É um esperto, né? Os comportamentos estereotipados e repetitivos decorrem de alterações em regiões como o córtex órbito-frontal e aumento do núcleo caudado. Ocorre também que o córtex cingulado anterior é espesso e pouco laminado, sendo que essa estrutura apresenta influências cognitivas e emocionais. Observam-se também alterações neuroquímicas. Os sistemas controladores da serotonina, do GABA e do sistema do glutamato e da acetilcolina podem encontrar-se alterados. As alterações influenciam comportamentos relacionados a alterações do sono, impulsividade e agressividade. Observa-se diminuição dos níveis pós-sinápticos de GABA nos indivíduos autistas, sendo o GABA o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. Os níveis plasmáticos da ocitocina encontram-se significativamente mais baixos em crianças autistas, relacionando-se a déficits na socialização. Bom, meu nome é Cristiane Oliveira, eu sou a mãe do Lucas, que está completando esse mês 10 anos. O diagnóstico dele foi bem difícil, porque a maioria dos profissionais que ele consultava, tipo o pediatra, até mesmo o neuro, não tinham muita experiência com autismo. Então a gente lutou bastante até alguém nos dizer, ele tem autismo. Isso com 2 anos a gente conseguiu o diagnóstico. Depois de muito, eu pedi, né, pra pediatra, desculpa, né, eu falava pra ela, pô, ele não fala ainda, eu acho isso muito estranho, né, e ela dizia pra mim, não, isso é normal, meu filho falou com 2 anos e 5 meses, mais ou menos, ela me disse. Então, por isso foi demorado mais, assim, o diagnóstico, pela falta de experiência dos profissionais, né, e ainda hoje existe muito isso, infelizmente. Bom, depois do diagnóstico, a gente ainda continuou com ele em escolas regulares, né, a escola infantil regular, até um tempo que me pediram para tirar ele, né, aí a gente começou a colocar ele em escola especial e que ele está até hoje. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu observa as emoções do teu filho, como é que tu identifica quando ele tá alegre, quando ele tá feliz, quando ele tá com raiva, ou algum outro sentimento ou emoção que tu observe nele, como é que tu percebe isso? Olha, não é muito fácil, assim, a gente saber o que ele está sentindo. Como ele é não verbal, isso é bem difícil. Mas quando ele está alegre, ele costuma bater palmas, que é uma das estereotipias que ele tem muito forte, que a gente tenta minimizar, mas não consegue. Quando ele está muito contrariado, ele quer até morder ele mesmo, mas ele, como ele é muito esperto, ele morde sem força ele. Aí se ele quer morder alguém, que é difícil acontecer, mas acontece, aí ele morde mais forte. Isso quando ele está extremamente contrariado e nervoso, né? Que é o pico, o auge do nervosismo dele, essa é a reação. Mas normalmente ele é tranquilo assim, e fica tranquilo, só batendo palma mesmo, que é o que ele mais faz. Mas é difícil assim, saber o que ele está sentindo. Ele não demonstra assim, muitas reações diferentes quanto à alegria, tristeza, só quando ele está realmente muito nervoso, muito estressado, que ele tem esses picos de querer morder e fazer essas coisas assim. É difícil. E quando ele tem as necessidades básicas, assim, fome, vontade de ir ao banheiro, como é que tu consegue identificar isso?
Sim, isso a gente entende ele super bem, né? Ele, para comer o que ele quer, ele me puxa pela mão e me leva até o que ele quer. Então isso é super fácil, assim, ele tá sempre, bebe bastante líquido, tá sempre com a garrafinha dele, toma bastante suco. E o alimento que ele quer, ele me pega pela mão e me leva até o que ele quer, né? E as necessidades dele, ele vai sozinho no banheiro, quando ele quer fazer o xixi, o cocô, ele vai lá no banheiro, baixa as calças sozinho e faz. A única coisa que eu faço é limpar ele, que se ele não se limpa. Mas ele vai desde os 4 anos, mais ou menos, que ele vai sozinho no banheiro e faz as necessidades, graças a Deus. E me conta como é que tu percebe quando ele gosta de alguém. Como é que ele mostra que ele tá gostando? Ele é uma criança extremamente carinhoso, né? Então ele costuma ir abraçar, beijar, ficar perto. E ele é assim com quase todo mundo. É assim que a gente percebe. Mas ele é bem carinhoso com quem ele gosta. Olá, meu nome é Neise Rosane Freitas, eu sou terapeuta ocupacional, eu estou formada há 28 anos e nesses 28 anos eu trabalho com o transtorno do espectro do autismo. O que eu posso dizer para vocês em relação às emoções, comportamento dos portadores de autismo? Todos esses anos que eu vivenciei situações onde as condutas adequadas ou inadequadas dos autistas, elas estão ligadas diretamente às emoções. Por quê? Pela dificuldade de compreensão, né, do mundo exterior, eles necessitam estar totalmente habilitados de uma forma assertiva nas emoções, para que eles também consigam ter atitudes assertivas. O que eu quero dizer com isso? Nós, ditos normais, conseguimos, né, compreender as situações de dentro para fora e nos habilitarmos de uma certa maneira para sermos assertivos. Eles não têm isso, né? Nós precisamos dar esse controle de fora para dentro. Então, em todas as situações sociais, de aprendizado, de atividades de vida diária, isso tudo está ligado às emoções, pela forma como eu vou conduzir essas situações. Então, se eu vou ensinar uma criança a se vestir, a comer, a se portar numa situação social, eu tenho que lidar com essas emoções ao mesmo tempo que eu tenho que ensinar de uma forma correta, ser incisivo naquilo que eu quero. Eu tenho que ter um sentimento para isso, né? Eu tenho que ter uma tonalidade de voz, eu tenho que ter uma postura corporal, porque eles pegam isso e adotam isso como conduta assertiva para eles. Então, nós somos esses agentes de emoção. Então, eu posso dizer para uma criança assim, senta, eu estou pedindo para te sentar, agora é hora de almoçar. Eu estou sendo afirmativa, né? Eu estou transmitindo uma emoção na minha voz de uma situação afirmativa. Essa mesma situação eu posso falar de uma maneira diferente. Eu posso dizer, senta, senta. Ou eu posso dizer, senta. Então, assim, nós transmitimos isso a eles. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio de, ao mesmo tempo, de ser afirmativa, ser afetiva. Porque daí eles conseguem captar essa intenção de que é legal fazer aquilo que eu estou propondo para ele, mesmo que naquele momento ele não queira fazer, mas aquilo não vai se tornar uma coisa ruim. Quando ele internalizar isso, ele vai conseguir repetir isso que ele aprendeu dessa forma em outras situações. Ele vai transpor isso para outros momentos e outros momentos, e com isso esse aprendizado fica mais globalizado. Então, as emoções estão diretamente ligadas ao comportamento dos portadores do transtorno do espectro do autismo.